na prova de bolsa. Bom, eu vou só explicar rapidamente para vocês, para não ficar bagunçado, como é que a gente costuma fazer isso nas aulas do português avançado, que é quando a gente trabalha também questões assim. Então, é só para sistematizar e ficar bacana e todo mundo ter a oportunidade de perguntar alguma coisa, se quiser. Então, eu faço assim, ó. Eu vou fazer até um pouco diferente. Normalmente, eu faço as 4 primeiras questões, paro e abro para as dúvidas. Aí, depois, mais 3 questões e mais 3 questões. Normalmente é isso. O primeiro texto, o segundo texto, o terceiro texto. Porque se interrompe, às vezes, o que acontece? E eu vou colocando os gabaritos no chat para depois vocês também poderem olhar. É que, às vezes, se interromper pela questão, a gente, às vezes, esgarça um pouco demais o tempo e, às vezes, acontece também de a pessoa anotar coisas erradas. Aí é o pior dos mundos. Então, nós vamos fazer assim. Eu vou um pouquinho diferente lá do que eu costumo fazer. A cada questão, né? Se alguém tiver, terminei a questão 1. Se alguém tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha lá no aplicativo, né? Aí em cima nos 3 pontinhos, e aí eu paro e dou uma olhada em qualquer um dos itens da questão anterior. Tá bom assim? Normalmente eu não faço assim, não, mas eu acho que pode ser que dessa vez fique um pouco melhor. Bom, nessa lista, depois desse textinho, né, desse, desse menino, que foi meu aluno, por acaso. Aí vamos lá para as questões. É possível inferir do texto que a falta de interesse do Estado brasileiro em investir na difusão da cultura no âmbito externo é um dilema da diplomacia cultural e prejudica a disseminação cultural internacionalmente. Eu achei que isso poderia ser considerado correto e com base no último parágrafo. Então, eu acho que ao longo do último parágrafo, ele vai exatamente tratar dessa questão, né? Dessa sobreposição do Estado, da lógica do mercado, a uma lógica das políticas públicas. Então, e a consequência disso para a cultura. Achei que, lendo esse último parágrafo, a gente tinha exatamente a possibilidade de inferir isso. Se depois alguém tiver discordado, tiver pensado alguma outra coisa, isso é me dizer para a gente pensar juntos. Mas considerei o item correto. Ao afirmar que os intelectuais não possuem o mesmo poder que os tecnocratas, né, no processo de inserção das culturas marginais no que se chama cultura brasileira, o autor pretende estabelecer uma crítica a esses intelectuais que, na verdade, com suas atuações, promoveram uma pseudo-democracia cultural. Eu penso que, assim, o autor do texto, o objetivo dele é estabelecer uma crítica ao Estado, não é aos intelectuais, né? Ele até diz que sente falta da participação dos intelectuais, mas o objetivo dele no texto não é escrever para promover uma crítica aos intelectuais. O objetivo é criticar o Estado, que de fato é incapaz de promover ou não quer, ele ainda coloca essa possibilidade, uma verdadeira inserção das culturas marginais no que seria, então, a cultura brasileira. Ele vai dizer isso no terceiro parágrafo, ele vai dizer isso também nesse sexto parágrafo, porque no sexto parágrafo, que é o final do texto, ele retoma as ideias principais de um modo geral. Então, considerei o item errado, justamente por aqui, ó, o autor pretende estabelecer uma crítica aos intelectuais, né? Não. No texto, né, ao afirmar que esses intelectuais não possuem o mesmo poder que os tecnocratas, ele está justamente querendo mostrar que quem teria a possibilidade de modificar isso seria o Estado, né? Que até os intelectuais poderiam ajudar, mas não é a responsabilidade deles. Então, esse item considerei errado. Embora a função referencial da linguagem predomine no texto 1, nesse excerto aí, escrever este artigo é para mim um desafio. Identificam-se as funções expressiva, que é a mesma coisa que emotiva, e metalinguística. Não, a metalinguística é bem clara, né? Escrever este artigo. Ele está fazendo uma referência metatextual, ele está escrevendo o artigo e está falando de como é escrever o artigo. Além disso, como ele diz que é para ele um desafio, pontualmente nesse trecho, ele tem
a primeira pessoa e ele tem o impacto que essa escrita provoca nele. Então, o item precisa ser considerado correto. Esse tópico das funções da linguagem é um tópico importante porque costuma cair, né? E dá muita margem para as pessoas se atrapalharem, para as pessoas se confundirem. Então, por exemplo, para um texto ser predominantemente expressivo, emotivo, ele precisa inteiro ser em primeira pessoa e tratar, sim, daquilo que pensa, daquilo que sente, né, quem fala. Então, tudo precisa recair sobre o emissor. O que não é o caso aqui, ele está falando sobre um assunto, por isso a função referencial é que é a predominante, a começar do título, né? Ele está falando de dilemas da diplomacia cultural brasileira na contemporaneidade, é o referente. Para que o texto seja predominantemente metalinguístico, ele precisa falar o tempo inteiro da própria escrita, da própria confecção do texto. Por exemplo, a gente tem alguns poemas que são metalinguísticos, metapoéticos, né? Metalinguísticos mesmo, né? Metapoemas. Passei um tempo pensando numa palavra que a pena não quer escrever, mas a poesia deste momento inunda a minha vida inteira. Claro, claro que isso é um metapoema. A função predominante é, de fato, embora tenha a primeira pessoa, mas o que interessa é falar sobre como é difícil escrever, né? Então, aí a gente tem um texto e tem de levar em consideração sempre qual é a função predominante e quais são as que aparecem. Às vezes, no texto, aparecem as 6 funções. Então, só para revisar, a referencial, que diz respeito ao fato, né, ao referente, a emotiva, que diz respeito ao emissor, a metalinguística, que diz respeito ao código, né, que é falar sobre a própria linguagem. Ainda tem mais o quê? A apelativa ou conativa, é a mesma coisa, né? Que é a que quer fazer o outro mudar de ideia. A fática, que é assim, a mais fácil de identificar, mas a mais difícil de ser predominante num texto inteiro, porque é aquela que quer checar o contato, né? Checar se o canal está funcionando. Então, normalmente tem pergunta retórica às vezes, mas existe um desejo de estabelecer um contato com o outro. É isso que marca a função apelativa. E por fim, né? São 6, porque acompanham os elementos da comunicação. Então, referencial, emotiva, apelativa, metalinguística, fática, está faltando o quê? A poética, que é aquela que tem por objetivo mostrar a preocupação com a elaboração da mensagem. Então, não é só dizer, é como dizer, de que maneira dizer, da maneira mais sofisticada, normalmente. Isso é a função poética, né? Por exemplo, uma função poética predominante lá nos poemas parnasianos, com aquelas palavras sofisticadíssimas, com a rima, com a métrica, com o ritmo, tudo isso caracteriza a predominância da função poética. Aí a gente tem função referencial e nesse trecho as duas, a emotiva e a metalinguística. Questão certa. Nesse item 4, a gente tem a expressão nesta atual conjuntura. É a marca utilizada pelo autor para se referir ao momento em que escreve. Pode, portanto, ser considerada expressão com marca díctica. Díctica de dicção, né, de quem fala. Ou dêntica. Sim. E onde é que está a evidência? No pronome. No pronome no presente. Nesta de agora. Assim como nesta aula que nós estamos fazendo juntos, hoje. Então, está correto, é deítico mesmo, é díctico mesmo. Assim sendo, a gente tem aí esse gabarito, eu vou colocando lá para vocês. Questão 1, a gente tem certo, errado, certo, certo. Ficou para alguém alguma dúvida aí nessa questão 1? Que aí a gente volta no item agora. Se não, eu passo para 2 e a gente dá prosseguimento. Nenhuma mãozinha? Não fiquem tímidos, não. A hora é agora, viu? Eu demorei 2 séculos para gravar isso. Agora tem que ter dúvida, gente. Pelo amor de Deus. Não era para eu ter feito isso lá em fevereiro. Tudo bem. Vamos concentrar. Adriana, Oi. você quer que vá colocando o gabarito no chat? Você quer colocar para mim?
Ah, por Se favor, puder. então. Esse primeiro eu já coloquei. Se você quiser me fazer esse favor, eu te agradeço. Tá bom? Vou para dois, então. Vendo que vocês estão tímidos, né? Vamos lá, vamos lá. Questão 2. Ó, nesse trecho aí, o termo adverbial com orgulho, tudo precisa ser checado nessa vida. A gente depois tem que voltar lá e checar se é adverbial mesmo. Deveria ser isolado por vírgulas em razão de estar deslocado no meio da locução verbal, afirma ter construído. Tem coisa aberta para checar aí. Primeiro, se o termo é adverbial, depois, se ele está deslocado mesmo, e depois, se esse trecho aí afirma ter reconstruído, é a locução verbal. A gente só pode cravar, tá certo, tá errado, se a gente checar isso aí tudo, tá bom? Então vamos lá. O país afirma com orgulho. Tá, é um advérbio. Afirma sim, orgulhosamente, né, com orgulho. É um adjunto adverbial. Então, o país afirma, quem afirma, afirma alguma coisa, então tá intercalado. A princípio, sim, teríamos de ter as vírgulas. Só está faltando checar uma coisa. Se afirma ter reconstruído, é mesmo locução verbal. E não é, né? Não é. Afirma ter reconstruído, afirma que, né? Afirma ter reconstruído. Onde é que a gente afirma que tem reconstruído, ou que reconstruiu? A gente tem duas, né, orações. Quem afirma, afirma alguma coisa. Afirma com orgulho, afirma o quê? Então, esse ter reconstruído, que reconstruiu, é outra oração. É aí que está o erro. Tá vendo como é perverso o negócio? Ah, não posso falar que é perverso porque quem fez fui eu, né? Não. Olha, tá vendo como é sofisticado o negócio? A gente tem aí umas questões, três, para checar numa coisa só. Teve uma vez que um aluno me fez essa crítica, né? Eu achei que ele tinha razão, mas prossegui do mesmo jeito. Quer dizer assim, sabe qual é o seu problema? É, numa questão você quer saber quatro coisas. Não pode querer saber uma de cada vez, não? Medida ele tem razão, né? E aí, por isso é que as listas, assim, porque a gente faz essas listas toda semana, né? Toda semana a gente tem de parir uma lista dessa, como se fosse uma prova de bolsa lá para o curso de português avançado. Então, a gente fica muito, muito especialista em fazer isso, entendeu? Aí fica pensando, né? O que que pode perguntar mais, o que que pode sofisticar, acaba ficando, de fato, um pouquinho mais sofisticado que a prova que vocês vão fazer lá daqui a pouco, daqui mais um tempo. E que vocês fazem todo ano. Então, a questão o item 1 dessa questão 2 está errado. Não porque o termo não seja adverbial, porque é, não porque ele não esteja intercalado, porque está, mas porque a gente não tem, afirma ter reconstruído uma locução verbal só. A gente tem duas orações. Item 2. No primeiro trecho e no segundo, o sinal de dois pontos foi empregado com a mesma justificativa. Quais são as possibilidades, gente, de justificativa correta para dois pontos? Ou a gente vai dizer que tem dois pontos, porque vai começar uma citação, dois pontos, abre aspas e cita, né? Ou dois pontos, travessão na outra linha, para iniciar a fala de alguém. Ou aposto explicativo, né? Ou seja, você já disse, mas quer explicar melhor alguma coisa que você já disse, então dois pontos. Essas são as três possibilidades gramaticais. Existe uma quarta possibilidade que é mais estilística. É quando você quer ressaltar a parte final do enunciado. É tal coisa, tal coisa, tal coisa, e que era importante não sei o quê. Dois pontos. O amor, né? Por exemplo, quando você quer destacar aquele pedaço final, não tem nenhuma justificativa gramatical, mas tem uma justificativa estilística, né? Bom, vamos ver quais são os casos aí. Para começar, uma questão-chave. Dois pontos. Quais seriam? Isso aí é a questão, né? Então, ele anunciou que falaria uma questão e agora ele trouxe a questão mesmo. Então, isso aí é um oposto explicativo. Agora, a gente precisa ver se o outro é também, porque ele disse que era a mesma justificativa. Não houve movência de estruturas, nem de seus elementos.
O ator que determina o que é diplomacia cultural é ainda o Estado brasileiro. O que que ele fez aí? Ele resolveu fazer um tipo de coesão por elipse. Como assim? Ao invés de colocar a vírgula e a conjunção e juntar as duas orações, que era o certo, ele resolveu estilisticamente colocar os dois pontos e ressaltar esse finalzão aí. Mas ele poderia reescrever assim, ó, não houve movência de estruturas nem de seus elementos, vírgula, já que o ator não houve isso, visto que o que determina o que é a diplomacia ainda é o Estado brasileiro. Então, esses dois pontos aí, né, eles servem para estilisticamente introduzir uma oração adverbial causal, já que eu substituí por já que, visto que, uma vez que, porque, qualquer uma servir. Tá bom? Então, não é a mesma justificativa. Essa questão está errada também, esse item. É possível afirmar que é obrigatória a inserção de uma vírgula imediatamente após a palavra sobretudo. Normalmente é, né? Normalmente, quando a gente acha sobretudo por aí, ele está entre vírgulas e a gente fica contente, porque é isso aí mesmo. Agora, vamos ver nesse caso aí. Bom, nesse caso, a gente tem com a consolidação do modelo neoliberal de Estado, sobretudo, a partir dos anos 90, não, não é isso. É assim, ó, vou ler de novo agora com a pontuação correta. Com a consolidação do modelo neoliberal de Estado, sobretudo a partir dos anos 90, 1990, então, essa coisa de ler correto, porque parece mais entonação aqui, mas isso não é bom, não. Bom é gramática, né? Por que que não tem a vírgula, Adriana? Não tem, porque é um advérbio que modifica a palavra posposta. É um advérbio que modifica o outro. Vocês sabem que o advérbio ele modifica verbo, na maioria das vezes, adjetivo, na maioria das vezes, quando ele é de intensidade, ou outro advérbio, né? Esse aí é um advérbio que modifica outro, especialmente a partir dos anos 90. Então, se eu ponho a vírgula, eu promovo um erro, porque a palavra é para modificar a outra e ela vai estar separada da outra por vírgula, então ela não vai modificar, certo? Bom, certo não, né? Está errado também o item. E, por fim, a gente tem nessa questão 2, o travessão foi empregado a fim de isolar um termo explicativo e poderia, sem desvio de ordem gramatical, ser substituído por vírgula. Então, olha, o travessão muitas vezes, na maioria delas, pode ser substituído por vírgula, às vezes por dois pontos. Quando eles são dois, também pode ser por parênteses. Vamos ver qual é esse caso aí. É de lá que surgiu o samba e de onde têm aparecido os melhores jogadores de futebol. Vírgula. Dois exemplos de expressividade. A gente acabou de ver um termo semelhante a esse, que estava separado com dois pontos. Aí também poderia ser separado por dois pontos. Também pode ser por vírgula. O que que é esse termo aí? Dois exemplos de expressividade cultural brasileira no mundo. O samba, jogadores de futebol. O proposto explicativo. Podia tirar o travessão e trocar por uma vírgula? Sim. Poderia ser trocado por dois pontos? Sim. E ficaria correto. Tá bom? Então, nessa questão 2, errado, 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 e o último item correto. Dúvidas? Não é? Pai, esse negócio tá. Ou vocês estão tímidos demais, ou eu estou muito boa de explicação hoje. Especialista. Não sei o que que eu acho. O que que é melhor eu pensar? Fala, Diego. Não, professor, eu só gostaria de esclarecer. Eu estou como mero observador, então eu estou admirando a sua didática. Entendi. É, Tomara que admire mesmo. não, realmente, não, estou falando sério. É porque É, já ouvi falar muito, já conversei com a senhora, sempre muito gentil, mas é que eu não, como eu não fiz a prova, entendi. eu tô como mero observador, mas eu tô gostando muito da aula em si e toda. E agradeço a todos pela compreensão do meu caso específico aí. Beleza, então. Mas olha, tem uns aí que já me conhecem. Verena, Marcelo, né? Fernanda. Pode tirar dúvida, gente. Ai, ai, Adriana, ai.
Só Diga. um pedaço que eu perdi aqui. Os casos Fala. de 2 pontos seriam para introduzir fala, aposto explicativo, aquele extra E de citação. destacar e citação. Citação, né? Dois pontos, Tá, abre aspas e obrigado. cita a coisa que você quer. O, Uhum. o quarto é estilístico, para ressaltar a Hum. parte final do enunciado. Tá bom? Beleza. O item 4, Adriana, por favor. Diga. Eu acho que é procurar pelo em ovo, mas está assim, isolar um termo explicativo. Eu fiquei em dúvida nessa, porque quando a gente pensa em termo, é uma unidade lexical. E aí eu pensei que não seria um termo, por não ser um vocábulo apenas, e sim Não, não, vários. não, não. Você acha que não? Não, não. O teu conceito é que está equivocado. Ó, presta atenção. O vocábulo, sim, é uma unidade lexical. Vocábulo. Vocábulo é sinônimo de palavra, que é sinônimo de unidade lexical, como você disse. Agora, termo, por exemplo, um complemento nominal é um termo. E ele não tem uma palavra só. Um sujeito composto é um termo sintático. Então, o termo tem a ver com a função sintática que ele desempenha. Então, não é com o número de palavras, sacou? Tá, combinado. Obrigada. Beleza. Aí, olha lá. O pronome este, nesse trechinho aí, estabelece mecanismo de coesão deítica. A gente já checou o deítico lá atrás, já sabe do que se trata. Então, deítico é quando serve para falar, situar no tempo e no espaço quem fala. Então, hoje eu preciso falar desta aula, destas dúvidas, né? Então, tudo que eu procuro retomar o que eu já disse, deixou de ser deítico. Se é passado, não é deítico mais. Deítico é agora, é presente, né? Então, vamos lá. Ele diz assim, escrever este artigo é para mim um desafio. É deítico, né? É agora. Este artigo. É deítico e metalinguístico, né? Porque está falando da própria escrita no ato de escrever. Agora, olha o outro. Após leituras e aulas sobre textos pós-coloniais no doutorado, um culto chique, né? Cultura e Sociedade na Universidade Federal da Bahia, melhor ainda, estudar lá na Bahia, melhor ainda. Reflexões sobre esse tema. Agora não pode ser este, não, porque é o tema que ele falou antes. Então, teria de ser esse tema, para retomar que tema que é. Essa coesão aí é uma coesão o quê? Anafórica, referencial anafórica, né? Então, os dois aí, o pronome este estabelece nos dois casos mecanismos de coesão deítica? Não, só no primeiro. No segundo, ele retoma o que já foi dito. E aí, para sistematizar esse uso do este e esse, né? Eu de vez em quando me aborreço, porque assim, em determinadas bancas de que você participa, eu sou favorável a corrigir. Se o negócio é para corrigir, tem que ser corrigido. Aí, às vezes, alguma coordenadora pega e diz assim, Adriane, quem é que sabe nessa vez usar este e esse? Eu procuro não responder para não causar polêmica, mas assim, se você está lá para corrigir, aí você parte do princípio que a pessoa não sabe, né? Não, isso aí a pessoa não sabe, ninguém sabe. Então, peraí, não vamos corrigir vírgula, colocação pronominal. Se for partir do princípio que eu corrijo aquilo que as pessoas sabem, não corrijo mais nada. Eu olho, dou a nota pelo jeitão, letra boa, letra ruim, e vamos adiante, né? Não funciona assim. Olha, este eu uso em duas situações. Ou para indicar essa estrutura deítica, né? O do agora, ou eu uso para o que foi dito se eu tiver mais de um antecedente. Por exemplo, sei lá, Joaquim Nabuco e Machado de Assis eram amigos. Este, quem? Machado de Assis, o último. Nasceu em 1839, enquanto aquele nasceu 10 anos depois. Agora, aquele é o Joaquim Nabuco. Só tem essa possibilidade de eu usar o este para trás. Qualquer outra situação está errada. Por isso é que, assim, às vezes, quando eu estou lá no estado, né, na escola, eu digo para eles assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos abolir o este. É só esse, daqui para frente, só esse. Porque, assim, 95% dos casos ele vai usar corretamente, porque esse você está retomando. E aí
poucos casos, às vezes, dá errado. Porque às vezes você explica. Aí, quando o caso está mais perdido do que achado, a gente, então, sai com uma estratégia meio doida, mirabolante. Mas aqui, para vocês, não. Para trás, esse, a não ser que você tenha dois antecedentes e vá diferenciar um do outro. Ok? A outra possibilidade de você usar este é na estrutura, não sei se vocês lembram, catafórica. Por exemplo, minhas principais dificuldades em língua portuguesa são estas, dois pontos, pontuação e colocação pronominal. Então, você tem uma estrutura que anuncia o que ainda vai ser dito. Isso é catáfora, tá bom? Nos outros casos, mas não é uma construção muito recorrente na língua. Também não é muito recorrente você querer diferenciar o que disse antes do que disse quase agora. Então, por isso é que, na maioria das vezes, esse, essa, isso, nesse, nessa, nisso, é isso que a gente vai usar. Então, aqui tem errado. Depois, a gente tem o seguinte. Toda vez cai esse negócio de que, se, como. Toda vez tem isso. Que sempre tem. E se também. O que é mais fácil? Se às vezes oferece um pouco mais de dificuldade. Mas tem um capítulo fantástico nesse livrinho aqui, quer ver? Por acaso ele está aqui, né? Dá para mostrar. Nesse. Ele tem gabarito, tem um capítulozinho sobre as funções do que, se e como. Bem interessante, dá para fazer e tirar um bocadão de dúvida. Aí a gente tem o seguinte: os vocábulos em destaque, apesar de terem a mesma classe gramatical, introduzem orações com classificações diferentes. Então, ele quer saber qual é a classe gramatical desses Qs e qual é a oração que ele está introduzindo, se é que ele está introduzindo. Então, vamos lá. O que entendo é que isso corrobora. Entendo que isso corrobora. O que entendo é isso. Então, é um que vem depois do verbo de ligação, né? Isso significa que, de fato, ele está introduzindo uma oração, e como ela vem depois de verbo de ligação, essa oração aí é para ser predicativa, né? Subordinada, substantiva, predicativa. E o outro é afirmo isso. Então, ele completa um verbo que é transitivo direto, né? Consequentemente, ele é uma conjunção integrante, igualzinho à outra, mas introduz de fato uma outra oração. E ele introduz uma oração, né? Subordinada, substantiva, objetiva direta. Aí a questão é, apesar de terem a mesma classe gramatical, o problema aí é que a gente tem, de fato, duas conjunções, né, integrantes que introduzem orações, né, uma substantiva predicativa e a outra objetiva direta, ok? Então, tudo que ele disse aí tá o quê? Certo. Tudo certo. Nada diferente. A partícula C, nesses trechos aí, apresenta a mesma classificação. Quais são as opções? Ela pode ser conjunção, sempre pode ser substantivo, mas não vai ser o caso, porque aí tem que ter um artigo antes. Mas a grande dificuldade fica sempre entre quatro possibilidades. Ou um pronome apassivador, ou um pronome reflexivo, ou um ser, parte integrante do verbo, para fazer um verbo pronominal, que já contém o se no conjunto, ou ainda, né, um índice de indeterminação do sujeito. Então, assim, dito assim, meu Deus do céu, que inferno. Não bastasse um negócio ter uma classificação, tem 5. E ela falou assim, como fosse tudo fácil. Bom, cada uma tem as suas peculiaridades. Se eu tenho um ser, pronome apassivador, eu preciso que o verbo associado a ele seja transitivo direto. Vamos ver o que acontece aí. A diplomacia cultural poderá ter contribuído para com a liberação do sujeito, que por vezes não se enxerga como cidadão.
O sujeito não enxerga ele mesmo. Quando isso acontece, essa ideia de ele mesmo, enxergar e enxergar ele mesmo, a si mesmo, isso é o pronome reflexivo. Ou seja, o sujeito pratica e a ação que ele praticou recai sobre ele mesmo. Essa que é a ideia de reflexivo. Existe a possibilidade do reflexivo ser um valor de reciprocidade. Qual que é a diferença? É porque aí você tem dois sujeitos, né? Por exemplo, os carros chocaram-se. Então, um chocou, o outro chocou também, ao mesmo tempo. Então, tem a ideia de ação e reação. Mas aí você parte do princípio que dois, né, sujeitos, não dois sujeitos gramaticais, mas dois elementos praticam a mesma ação ao mesmo tempo, um em relação ao outro. Aí é que vem a ideia de reciprocidade. Essa daí não é reciprocidade porque só tem uma criatura. É um sujeito só, que se enxerga como sendo cidadão. Então, pronome reflexivo. Aí o outro tem que ser reflexivo também. Ele disse que era a mesma classificação gramatical. É o Estado neoliberal que se impõe sobre o Estado social. É aí que vem, como eu costumo brincar, é o BO. Porque, assim, impor-se é um verbo pronominal. Ele já contém esse ser como parte dele, né? Eu poderia dizer, é o Estado neoliberal sobre o Estado social, que eu digo a mesma coisa. Então, ele não quer dizer que ele impõe, ele é imposto por ele mesmo em relação ao outro. Não é isso. É impor-se, consolidar-se, né? Aí eu tenho parte integrante do verbo. Eu não tenho essa ideia de ação e reação que eu tinha lá no outro. Então, não é a mesma classificação gramatical. No item 4, a reescritura desse trecho aí, desse jeito aí de baixo, também estaria correta. Então, ele está dizendo que a primeira versão está correta e que a segunda versão também está correta. Vamos ver. Ó, aquilo que vem à mente são alguns pontos extraídos dessas leituras. De fato, está certo. Aquilo vem à mente. E aquilo que vem à mente são pontos extraídos dessas leituras. Então, eu tenho uma oração principal e uma subordinada a ela, que é o que vem à mente, né? Tudo bem. Agora ele disse que a outra também está certa. São alguns pontos extraídos dessas leituras aquilo que vem à mente. A frase é basicamente a mesma, só está invertida na ordem, né? Como foi que ganhou um acento que não tinha antes? Alguma coisa está errada. Ou, que é o que eu estou lendo como aquilo, né? O qual vem à mente. Aquilo, o qual vem à mente. Não tem justificativa para o plural. Eu preciso manter o singular sem acento. Esse vem precisa estar como estava no início, sem acento circunflexo. Porque ele concorda com o, que é retomado pelo que, pronome relativo. Certo? Bom, diga lá, Verena. Finalmente uma dúvida. Tem uma dúvida no chat antes, que foi antes de mim, então se você quiser, antes, acho que foi Heloísa, perguntou de este. Paz, eu não olho, gente. Eu posso ficar de olho aqui. Cadê Não, a pergunta dela? Josiane Ah, Alves. professora. Professora, eu achei que poderia usar este por estar próximo da pessoa. Não pode. Só se houver uma outra pessoa. Aí você fala dessa, igual eu fiz com Joaquim Nabuco e Machado de Assis. Aí dá. Agora, se só tiver uma, é esse. Por exemplo, Machado de Assis nasceu em 1839. Esse escritor é considerado o mais importante da língua portuguesa do Brasil. Tem que ser esse. Só consigo usar este se for para separar de um aquele. Eu posso até não usar este e aquele depois, mas eu tenho de ter mais de um antecedente. Tá bom? Tá bom, obrigada. Sim, senhora. Verena, agora a sua. Na 3, professora, na 2, e o primeiro quê?
da oração. O que entendo é papapá. E esse que É pronome relativo, né? Aquilo, o qual entendo, né? É um pronome relativo. Que retoma, né, o que é um demonstrativo, que é o sujeito da oração principal, né? Aquilo, né? E esse o é um aposto? Que o lá do final, O primeiro o esse o, aquilo que entendo, é, não? não, ele não é um aposto, ele é o sujeito, que está sendo retomado pelo pronome relativo, que é o que vem logo, o primeiro que você perguntou. E o o antes do que? Então, é o sujeito. Ah, tá. Aquilo é que isso corrobora. Agora eu entendi. Obrigada, professora. Sim, sim. É... Fernanda. Eu também fiquei na mesma que a Verena. Eu tinha entendido que o que é que seria aquele processo enfático de você dar Expletivo? expletivo. Mas aí você O tem que que tirar tudo. entendo é que. Então, olha lá. Aí você tira tudo. Se ele é expletivo, eu posso tirar da frase. Tira tudo e faz a leitura do que sobrou. E tem que dar certo. Vai. O que entendo, isso corrobora quando afirmo. Não dá. Uhum, tá, O tá. teste tem que ser sempre esse. Ah, eu achei que esse aí era expletivo. Se você achou que era expletivo, tudo bem. Mas precisa tirar da frase. E a frase precisa ser lida. Por exemplo, ele é que veio de calça amarela. Ele veio de calça amarela. Eu tiro o e e o quê? E aí a frase continua igual. Ele veio de calça amarela. Entendeu? Aí eu não Sim, consigo na hora eu fazer fiz essa a construção, substituição. entendo que é isso. E aí eu tirei o e que e o é. Mas não é Ah, o mas aí que você estava tirou o o grifado. também, né? Eu tirei o outro que. É. Entendi. Sim, senhora. Então, aí nessa questão 3, não sei se ele, acho que ele já botou até o gabarito lá, né? Beleza. Bora para 4. Cadê o negocinho para baixar aqui? Bom, nessa 4, a gente tem aí o seguinte. Nesse período, que é composto por subordinação, há duas orações. Checar a oração é tranquilo, né? Porque a gente precisa checar a quantidade de verbos, claro, tomando cuidado para não deixar passar nenhuma locução verbal que não é locução, alguma coisa nesse sentido. Vamos checar a primeira parte. É preciso criar aberturas. É preciso que se criem aberturas para novas possibilidades de desenvolvimento do campo cultural interno brasileiro. Então, a princípio, né, é necessário isso. Criar isso é necessário. A princípio, eu tenho duas orações mesmo, né? Sem maiores dificuldades. Caso a oração, e é subordinada, porque é preciso, não tem sentido completo e nem criar aberturas para novas possibilidades se sustenta sozinha. Uma precisa da outra. Há uma relação sintática entre as orações subordinadas. Aí ele continua: caso a oração subordinada substantiva subjetiva fosse desenvolvida, o referido período seria corretamente reescrito assim. Não, não pode. Onde é que está o erro? Criem. Isso. É preciso que se criem aberturas, ou seja, que aberturas sejam criadas. Esse aí é aquele erro clássico de vende-se casas, que são casas que são vendidas. Então, vendem-se casas. É a voz passiva com o sujeito posposto e que a pessoa se distrai e acha que está fazendo um sujeito indeterminado. Não funciona assim. Então, não podemos reescrever esse período. Enquanto estava dizendo que era subordinação, que eram duas orações, estava indo tudo bem. O problema é essa reescritura. É correto afirmar que a transitividade das formas verbais destacadas é a mesma. Sempre um estresse, regência, né? Transitividade verbal. E o pior, muda, né? Então tem de consultar
Sempre no dicionário. Não pode, assim, decorar e nunca mais pesquisar aquilo, porque às vezes sofre alteração no dicionário. Então vamos lá. A força cultural do Brasil está em suas margens sociais. Então, o que a gente tem aí? Verbo transitivo indireto. Por quê? Ah, mas Adriana, estar não é verbo de ligação? É se eu tiver um predicativo e um sujeito. Não é o que a gente tem, né? Também não posso dizer que ele é um verbo intransitivo, porque eu não posso parar nele. Não dá para eu dizer assim, a força cultural do Brasil está, ponto. Não. É está em que. Eu preciso de uma complementação para ele. Então, ele é um verbo transitivo indireto. É de lá que surgiu o samba. A ordem está toda inversa, mas o samba surgiu de lá. Aí, dona Fernanda Machado, é que a gente tem uma expletiva. Tira esse aqui do caminho. De lá surgiu o samba. Aí a gente pode tirar, porque dá tudo certo, né? Bom, mas não era sobre isso a questão, era sobre transitividade verbal. O primeiro a gente viu que é transitivo indireto e o segundo também, né? Surgiu de quê? Agora, o que a gente está acostumado a ver? Surgir é verbo intransitivo, mas é sempre? Em todas as circunstâncias? Não. Por exemplo, se eu dissesse assim, o samba surgiu antigamente, ponto. Aí eu teria um verbo intransitivo, um surgiu intransitivo. Então, por que regência, transitividade verbal, por que isso é difícil? Porque depende do contexto, depende do caso, da frase. Português não é fácil porque cada caso é um caso, cada texto é um texto. Não tem vida mansa, não, certo? Então, aí a gente tem a mesma transitividade e é transitividade indireta nos dois casos. Para tornar o período que aí está correto quanto à sintaxe de regência, ele deveria ser reescrito desse outro jeito, como era antes. A diplomacia cultural do Brasil ainda é muito tímida e voltada ao século XX. E lá embaixo, voltada para o século XX. Sim, é voltado para, no sentido de voltar, dirigir-se para. Não é voltado ao. Não tem a regência com a preposição a. O verbo voltar, nessa acepção em que ele foi, né, empregado aí, direcionada, dirigir-se, não dá para ser com a preposição a, não. Está errado. Aí depois a gente tem a função sintática. Ah, agora vem o terror das cercanias, né? Complemento e adjunto. E agora? Sinto falta de apoio, de maior apoio. Eu poderia tirar isso daí? Eu sinto falta por parte dos intelectuais na defesa para o campo da cultura. É outra frase, com várias lacunas. Falta de apoio, de maior apoio. Então, eu tenho aí, nesse caso, um complemento nominal. Alguém é que sente falta do apoio, não é o próprio apoio que sente falta de nada. Certo? Então, aí eu tenho um complemento nominal, relação sempre de passividade. Ok? Bom, no outro caso, eu tenho a defesa de oportunidades. As oportunidades também vão ser defendidas por alguém, né? Isso significa que, novamente, eu tenho valor de passividade, o que confere a esse termo aí a função, né, de complemento nominal também. Agora, o campo da cultura, o campo da literatura, o campo das artes, o campo da política, aí é um campo específico. Então, eu estou especificando de que campo eu estou falando. Aí você vai me dizer assim, ah, mas aquela tua estratégia de tirar da frase, ele também faz falta. É, porque a gente já se acostumou muito a ter as especificações, né? Sim, aí, mas assim, o adjuntas nominal, ele é um termo acessório. O complemento nominal, não. Ele compromete a engrenagem, a estrutura da frase, certo? Então, aí, ele diz que a função sintática dos dois
primeiros termos sublinhados não é a mesma do terceiro termo. E ele está certo. Os dois primeiros são complementos, o terceiro é adjunto. Tudo bem? Dúvidas aí nessa 4? Não? Então, vou para adiante. Segundo textinho, literatura de cordel, patrimônio cultural. Vamos lá para a parte inicial, que é de interpretação. De acordo com o texto 2, os empréstimos e a integração entre diversos âmbitos culturais foram fundamentais para a criação da literatura de cordel e tiveram como consequência a disseminação e a consolidação desse gênero no Brasil. Eu penso que, de acordo com o que diz o texto, a gente não tem essa relação de causa e consequência. A gente poderia ter esses empréstimos e ainda assim não ter se disseminado. Então, assim, essa relação de causa e consequência entre os empréstimos e a integração e a disseminação, no texto não tem. Por acaso aconteceu, mas não foi porque uma coisa aconteceu que a outra aconteceu também. É essa relação que está errada. No item 2, diz assim: é possível inferir que, apesar de inicialmente estar restrita às regiões periféricas do país, a literatura de cordel alcançou representatividade em razão de ter se expandido pelo Brasil, o que fica evidente nesse trecho aí. Mas tem uma pegadinha bem pequenininha aí. Possível inferir que, apesar de inicialmente restrita, a literatura avançou, alcançou representatividade em razão de ter se expandido. E aí vem o trecho. Apesar de ter começado no norte e no nordeste do país, o cordel hoje é disseminado por todo o Brasil. E agora? Principalmente por causa do processo. Não foi só por causa disso. Então, a gente não consegue afirmar que a literatura de cordel só ganhou representatividade ao ser expandida, né? Mas principalmente por causa disso, mas não apenas por causa disso, tá? É um detalhezinho, às vezes, que vem na interpretação para ver se vocês estão atentos mesmo, né? Aí, figura de linguagem. Empregou-se metáfora e metonímia como recursos expressivos nesse trecho aí. Vamos ver. A literatura de cordel é uma expressão cultural popular que abrange não apenas as letras, mas também a música e a ilustração. Bom, a gente tem aí metonímia em letras, para falar das palavras que são escritas, mas não tem metáfora. Não há uma comparação com coisa alguma, né? É interessante para a gente pensar metáfora e metonímia exatamente no seguinte: o que diferencia as duas? Quando eu tenho metáfora, né, eu tenho uma espécie de comparação e há uma definição com base na aproximação de termos que pertencem a campos semânticos muito diferentes, né? Por exemplo, ela tinha cabelo de algodão, para dizer que o cabelo é branquinho assim como é branquinho o algodão. Aí eu tenho metáfora. Porque cabelo, algodão é algodão, pertencem a campos semânticos diferentes. Já a metonímia, ela não tem esses campos semânticos diferentes. Há uma substituição de uma palavra por outra, mas essas duas palavras, tanto a que substituiu quanto a que foi substituída, elas pertencem ao mesmo campo semântico. Então, quando eu digo aí em relação às letras, letra, palavra, escrita, tudo pertence ao mesmo campo semântico. Mas uma coisa foi usada no lugar da outra. Li Machado de Assis. Claro que não leu, né? Machado não é escrito, mas você leu alguma coisa que ele escreveu. Mas leitura e Machado de Assis pertencem ao mesmo campo semântico de obra. Então, é legal pensar essa ideia do campo semântico para diferenciar metáfora e metonímia. Então, metonímia é sempre o mesmo campo semântico e a ideia de substituição. Metáfora, sempre campos semânticos diferentes e a ideia de comparação. Item 4.
o emprego dos parênteses em todas as ocorrências do texto é justificado com a mesma regra. Isolar comentário do autor acerca do próprio texto, exemplificando de maneira pontual a função metalinguística da linguagem. Bom, aí a gente tem que voltar lá no texto, mas para facilitar, eu já destaquei onde é que esses negócios estão. Ó, o primeiro caso aí. Poetas, declamadores, editores, ilustradores, desenhistas, artistas plásticos, gravadores. O que é que a gente tem aí, nesse primeiro caso? Nesse primeiro caso, a gente tem uma expressão que é explicativa, é um aposto explicativo. Que ilustradores? Desenhistas, artistas plásticos, estilogravadores. Folheteiros, como são conhecidos os vendedores de livro. Aí, a gente tem o quê? É a mesma relação que tinha antes? Aí você tem uma explicação de uma palavra, e não é exemplificação dela, né? Mas ainda que você quisesse, em alguma medida, dizer, mas poderia ser também um aposto explicativo. Não é, é uma expressão que traz uma explicação, é como são, é o modo pelo qual eles são conhecidos, né? Os vendedores de livros são os folheteiros. Mas tudo bem, fica difícil fazer a distinção, digamos que esse aí a gente também tentasse entender como aposto explicativo ou uma expressão explicativa, mas esse aí não tem jeito. Na região do Pajeú, sertão de Pernambuco, aí eu tenho um predicativo, que é no sertão, ou que está no sertão de Pernambuco, né? Aí eu tenho um predicativo. Eu não posso substituir uma coisa pela outra. O Pajeú não é todo ele no sertão de Pernambuco, ele está contido no. Não dá para substituir como se fosse um aposto explicativo, não, de jeito nenhum. Então, eu posso dizer que eles têm todas a mesma justificativa? Não posso. Agora, nos dois primeiros casos, eu tenho mesmo a função metalinguística. Nesse aí, não. Nesse aí, eu tenho uma adjetivação, né? Então, funciona como predicativo. E aí, eu não posso dizer que é metalinguagem. O item está errado. Bom, estão bem ao meu gosto todos os itens errados, né? Dúvidas? Não? Diga, Fernanda. 5, item 2, eu marquei errado mesmo. E me incomodou esse regiões periféricas do país para além da situação do principalmente. Esse regiões periféricas do país é uma interpretação, não é o que o autor disse. Não estaria também extrapolando? Eu poderia dizer que a questão estaria errada também por esse motivo. Não é o que ele diz? Ele fala que começa no norte e no nordeste. Em momento algum ele considera como, ele afirma como periferia. Pera, vamos lá olhar onde ele diz isso. Apesar de ter começado no norte e no nordeste, o cordel hoje é disseminado por todo o Brasil, principalmente por causa do processo de migração das populações. Hoje circula com maior intensidade na Paraíba, Pernambuco, tal, esses lugares todos. Em todos esses estados é possível encontrar esta expressão cultural que revela o imaginário coletivo, a memória social e o ponto de vista dos poetas acerca dos acontecimentos vividos ou imaginados. É verdade, ele não fala sobre essas regiões como periféricas, então só isso também já poderia ser considerado desvio do que diz o autor. Tá? É que, na verdade, eu peguei primeiro por esse motivo, depois que eu vi, principalmente, quando eu fui rever as correções. E, enfim, eu achei que estaria extrapolando o que ele mencionou. Mas é isso mesmo, apesar de ter ele faz uma ressalva, apesar de ter começado no norte e no nordeste, mas ele não faz juízo de valor, não. Também poderia considerar aquele item
Aquilo ali parte do erro, né? Que foi o que você perguntou. Tá certo. Bom, aí vamos para diante. No excerto. É essa que a gente está? Não. Pera. Não, essa não. Vou exagerar. A Começar. conjunção, a 6, né? A conjunção, pois, nesse trechinho aí, é coordenativa explicativa e poderia ser substituída por porquê, sem prejuízo gramatical de sentido para o texto. Essa daí é sempre uma boa questão para a gente diferenciar coordenação e subordinação. Por quê? Porque quando a gente tem uma coordenativa explicativa, né, uma oração coordenada explicativa, ou qualquer outra oração coordenada, elas não exercem entre elas nenhum tipo de função sintática. Não há o que é o que também vai ser checado aqui embaixo, ó. Verifica-se que a conjunção destacada apresenta a ideia de conclusão, ligando a oração introduzida por ela sintática e semanticamente, né? Então, assim, para separar subordinação de coordenação, a questão mais fácil é a sintática, né? Por quê? Porque se eu tenho subordinação, uma depende da outra sintaticamente, ou seja, a oração subordinada exerce uma função sintática em relação a um termo da oração principal. Isso é o que configura a subordinação. Agora, já as orações coordenadas, elas, além de terem essa independência semântica, que é relativa, porque tudo forma um sentido só, né? As duas orações compõem um período. O que diferencia da outra é que não há uma função sintática exercida pela coordenada em relação à outra coordenada. Certo? É sempre mais fácil perceber a relação sintática do que é perceber a relação semântica, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente precisa voltar lá no primeiro parágrafo para olhar onde começa esse pois e a relação que ele estabelece com o anterior. É aí nesse trecho que a gente estava lendo ainda agora. Ó, poetas, declamadores, editores, ilustradores, desenhistas, artistas plásticos, estilogravores e folheteiros, como são conhecidos os vendedores de livros. Todas essas pessoas já podem comemorar, pois agora a literatura de cordel é patrimônio cultural e material brasileiro. Então, como a partir de agora a literatura de cordel passou a ser considerada, né, patrimônio cultural, consequentemente, já podem comemorar, né? Os editores, os poetas, todo mundo já pode comemorar. Então, há uma relação de causa e consequência entre essas orações. Não é de explicação. E tem um outro detalhe, que quando a gente dá aula em cursinho de pré-militar, pré-vestibular, é o que eles chamam do macete, né? Tem um macete, né? Tem um negócio. Que é o quê? Toda vez que a gente tem uma coordenada explicativa, ou quase sempre, tipo 98% dos casos, antes veio uma oração com um verbo no imperativo, uma ordem. Tipo, faça isso porque eu estou pedindo, né? Então, você tem a ordem e a explicação da ordem. Aí não é o que a gente tem. Aí a gente precisa fazer a relação de causa e consequência, né? Como agora passou a ser assim, consequentemente, as pessoas já podem comemorar. Então, o item está errado e a gente não tem coordenação aí, porque a segunda frase exerce, né, função sintática de advérbio de causa em relação à primeira. A palavra como, tá vendo? Já vimos o que, já vimos o ser, agora veio o como. A palavra como, presente nesses dois casos aí, apresenta a mesma classificação gramatical e o mesmo valor semântico. Então, como pode ter 6 classificações? Claro, sempre substantivo, né? Mas pode ser conjunção, pode ser preposição acidental, quando ele equivale a como sendo na qualidade de, né? Aí vai sempre introduzir um predicativo. Pode ser um advérbio de modo, advérbio de intensidade, pode ser também
um pronome relativo, quando ele equivale a pelo qual. O motivo como, ou a maneira como ele fez tal coisa, a maneira pela qual ele fez tal coisa, aí é pronome relativo. Bom, nesse caso aí a gente tem e folheteiros, como são conhecidos? Eles são conhecidos assim. Então, está modificando a locução verbal, né? São conhecidos por alguém assim, como folheteiros. Então, esse como aí, né? Nessa construção em que ele tem função sintática, desculpe, classificação, né? Gramatical, que é classe gramatical, morfologia, né? Ele é advérbio de modo. Já o outro, quando a literatura de cordel se consolidou como sendo na qualidade de um sistema editorial próprio. Esse aí é uma preposição acidental, que é diferente do outro, que é um advérbio, porque está modificando o verbo. Ok? Então, não tem o mesmo valor semântico e nem a mesma classe gramatical. A preposição sublinhada, que é esse por aí, é nocional e introduz termo acessório, diferentemente da preposição destacada nesse outro trecho, que é relacional e introduz termo integrante. Essa classificação, normalmente as pessoas ignoram na escola, não sei bem por que não, viu? Normalmente as pessoas falam em preposição assim, essencial, ante, após, até, com, contra, aquela lista toda que a gente decora, né? Ou preposição acidental, igual como, igual que, em algumas situações, o exceto, o salvo, e é isso aí que as pessoas dizem. Agora, essa classificação delas, tá lá no Celso Cunha, não inventei não, gente, pelo amor de Deus. Essa classificação como nocional e relacional é tranquila, né? É nocional porque apresenta uma noção, um sentido, um valor semântico. Quando isso acontece, ela vai introduzir que termos sintáticos? Adjunta de nominal, adjunta adverbial. Sempre. Ó, o cordel hoje é disseminado por todo o Brasil, ao longo de todo o Brasil, né? Então, a ideia aí de por todo o Brasil é por todos os lugares do Brasil. Essa aí é nocional mesmo. E introduz um termo acessório, que é uma adjunta adverbial, e de lugar. Tá? Agora, a outra. A rabeca também era utilizada, eu tenho voz passiva, era utilizada por alguns cantadores, quer dizer, alguns cantadores utilizavam a rabeca. Essa daí é relacional e introduz um agente da passiva. A relacional, ela é um caso de regência, ela vai ter de estar ali. É ela que precisa estar ali. Eu não vou trazer sentido nenhum com ela, né? Ela é exigida pela regência da palavra que ela se refere. Então, ela vai introduzir sempre agente da passiva, complemento nominal, né? Objeto indireto e, mais raramente, predicativos, que são os termos preposicionados, os termos integrantes que são preposicionados. Sobrou o quê? Objeto direto que não tem preposição. Ok? Então, o que ele disse aí, tudo que ele disse está certo. A gente tem mesmo essas duas coisas que ele disse. Primeira, nocional, por acaso, no sentido de lugar, e a segunda, relacional, sem sentido de coisa nenhuma, introduzindo um agente da passiva. Item 4. Verifica-se que a conjunção destacada apresenta ideia de conclusão. É esse ezinho aí, ligando a oração introduzida por ela, sintática e semanticamente à oração anterior. Já estaria ruim, né? Porque se eu tenho conclusão, eu estou falando de coordenação. E se eu estou falando de coordenação, não tem ligação sintática. É aí que está o erro. Esse é, na verdade, ó, o canto era interrompido. E o final da história só poderia ser conhecido por aqueles que comprassem o folheto. O cara está lá anunciando o cordel dele. De repente, ele para de cantar, né? Consequentemente, a pessoa compra a história e fica sem saber. Então, ele é um E consecutivo. Devia ter uma vírgula antes dele, inclusive. E tem errado, né? E nessa, ficou alguma dúvida?
Não, tá tudo bem. Mas queria que vocês vissem o quebra-pau que é no sábado de manhã, quando de manhã é uma guerra no sábado. E na sexta-feira, na aula antes que a gente começou agora, na aula também é um quebra-pau. Fala, Verena. Esse E aí da 4 é o E do logo? O canto era interrompido, logo o final da história sobre, ou não é o do logo? Não, não é não. É O assim, o canto era interrompido, de modo que o final da história só poderia ser conhecido se a pessoa comprasse. E, consequentemente, o final da história estava perdido. Ou a pessoa comprava o livro ou ficava sem saber. É um E consecutivo. Não é do logo, não. Adriana, aqui eu não posso entender esse que como ideia de adição? Apenas ligando duas coisas, isso e isso, eu achei que não, porque a gente tem uma relação. Ó, o final da história só poderia ser conhecido por aqueles que comprassem o folheto. Por quê? Porque o canto acabava num determinado ponto antes de contar o final da história. Então, eu achei que era, como o canto era interrompido, consequentemente, a pessoa não sabia o fim da história. Achei que a relação era de causa e consequência. Não era só uma coisa que está sendo somada à outra, não. Porque tem um impacto essa interrupção do canto. Entendeu? Aí, nós vamos, então, para a questão 7. Eu fico torcendo para chegar o poema, não chega nunca, eu fico nervosa às vezes com isso. Que loucura. Ó, na questão 7, no trecho, no excerto que está aí, a forma verbal encontrar deve ser classificada como transitiva direta e indireta, assim como gravo nesse outro trecho. Então, vamos lá. Em todos esses estados, isso é uma adjunta adverbial, né, Pedro? É possível encontrar, quem encontra alguma coisa. Encontrar o quê? Esta expressão cultural. Então, o que eu tenho aí é uma forma verbal transitiva direta. Esse em todos esses estados é uma adjunta adverbial. Onde que eu vou encontrar isso? Nos estados, todos eles. Atualmente, os declamadores gravam suas performances em discos e vídeos. Então, esse em discos, essa que é a dúvida aí, né? Do em discos e vídeos. Isso é uma adjunta adverbial também. Não é gravar o que em que. Nessa acepção que a gente tem aí, gravar é fixar, né? E não tem transitividade direta e indireta, não. Você pode pensar em por meio, né, de discos, ou pode pensar nesses contextos, desse modo, em discos e vídeos. Isso é uma adjunta adverbial também. Gravam, vírgula, em discos e vídeos, vírgula, suas performances. Então, eu também tenho um verbo transitivo direto só. Nada de direto e indireto. O item está errado. Depois, identifica-se nesse trecho aí desvio quanto à colocação pronominal. Para que se adequasse à norma padrão, o trecho deveria ser reescrito desse outro jeito. Bom, vamos ver se tem desvio mesmo. O desafio, ou peleja, se define. Teoricamente, a gente tem de voltar lá para ver se esse desafio começava aí mesmo, essa oração, né? Terceiro parágrafo. Pera, terceiro parágrafo não é aqui, mais para baixo. Agora. Era terceiro parágrafo mesmo? Sim. sim, no meio ali, ó. Quatro. Atualmente, os declamadores, não sei o que, além da declamação, outro motivo verbal. Aqui, né? Esse eu esqueci de destacar. Vamos destacar. Olha lá. Além da declamação, outro modo particular de jogo verbal se difundiu e se popularizou no Brasil. Aí vem um trecho, né? O desafio ou peleja se define. Então,
em relação ao verbo definir, desafio aí, é sujeito. O termo inteiro, desafio ou peleja, se define como uma disputa oral. Isso é um oposto de outro modo particular se popularizou. Mas, dentro do aposto, o que a gente tem é o desafio, sujeito define. Aí a pergunta é: sujeito, explícito ou não, é fator de próprise? Pela regra geral? Não, não é. Agora, no português do Brasil, sim, pode ser. Sobretudo se for nome de pessoa ou pronome. Então, a gente precisa ver, quando for colocação pronominal, o modo como ele vai perguntar lá na prova. Por quê? Porque se ele está falando de norma padrão, ele está falando de regra. E pela regra, a gente tem 9 fatores de próprise, mas sujeito não é um deles. Entenderam? Então, teria de consertar. O desafio ou peleja define-se como uma disputa oral. Sim, teria de consertar. A gente não tem fator de próprise. Assim sendo, teria de ser feito como ele falou lá. Desafio ou peleja define-se. Questão certa. Agora, se ele falar assim, conforme a flexibilização da regra no português do Brasil, se considerarmos a língua portuguesa usada no Brasil, aí a gente já vai flexibilizar essa regra. O Celso Cunha, ele começa na 323 a falar da colocação pronominal. Aí, primeiro, ele descreve todas as regras de colocação pronominal. Aí, em seguida, quando ele acaba tudo, ele diz assim, colocação pronominal no Brasil. Aí, ele começa como é que funciona no caso do Brasil. Entenderam? Bom, aí vamos para a próxima. No trecho, a expressão todos estes estados, constitui mecanismos de coesão anafórica e funciona como hiperônimo, né? Antes ele tinha falado cada nomezinho dos estados. Agora ele vem com todos esses estados, né? É o hiperônimo? É, porque ele está falando em estados e não no nome de cada um, né? Então, é uma coesão anafórica? É, a gente até já chegou num outro lugar que estes deveria ser esses, né? Então, por esse motivo, deveria ter sido usada a forma todos esses estados. Sim, tudo certinho, para retomar os estados que foram mencionados imediatamente antes, né? Sei lá, no meio mundo deles, lá do norte e do nordeste. E no item 4, ele diz assim: não haveria alteração do sentido original e atenderia à prescrição gramatical no que se refere à regência verbal, a reescritura do excerto, cujo objetivo é vencer o adversário por meio do virtuosismo poético diante do público, deveria ser escrita assim: cujo objetivo é vencer ao adversário. Pode? Vencer o adversário, vencer ao adversário? Não. Vencer é verbo transitivo direto. É vencer alguma coisa ou alguém. Ok? Então, nessa acepção aí, não dá. Não dá para dizer vencer ao, né? Tem que ser vencer o mesmo. Assim sendo, questão errada. Dúvidas? Perguntas? Ou vamos para o poema? Bora? Poeta da Roça, do Patativa da Saré. Sou filho das matas, cantor da mão grossa, trabalho na roça, de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de milho. Sou poeta das brenhas, não faço papel de algum menestrel ou errante cantor, que vive vagando com sua viola, cantando pachola, a percura de amor. Bonitinho demais isso, né? Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei, meu nome é Simba. Meu pai, coitadinho, vivia sem pobre, e o filho do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão, meu verso só entra no canto da roça,
e do zeito. E às vezes, recordando feliz mocidade, canta uma saudade que mora no meu peito. Então, ele está falando do poeta da roça. Então, o que é o objetivo dele aí? É tratar do quê? Aí tem umas duas questõezinhas chatinhas por causa disso. Mas vamos ver. É possível inferir que no poema é estabelecido um diálogo com a tradição literária brasileira por meio do recurso da intertextualidade. Isso aí é um conhecimento, né, que você tem de trazer. Esse é o ponto, né? E qual que é o conhecimento? Logo que começa, sou filho das matas, nasci, né? A gente tem aí Juca Pirama, sou filho nas selvas cresci, sou forte guerreiro da tribo Tupi, e por aí vai, né? Então, a gente tem sim uma intertextualidade que é com o romantismo, com o Juca Pirama. Até em ritmo, melodia, né, também são semelhantes, que são essas construções de redondilha, né, para poder fazer o ritmo, para decorar, né? O registro presente no poema de Patativa do Assaré é notadamente diatópico, já que visa a reproduzir o falar interiorano do brasileiro. Não sei se vocês lembravam disso, lembravam? Das variantes dialetais, diatópica, diastrática, diafásica? Não, né? Ou sim. Bom, diatópica, topos, lugar, né? Então, são variações típicas de determinado lugar, modos de falar ou palavras, né, que são chamadas, são nomeadas de maneira diferente, coisas que são nomeadas de maneira diferente. Então, o que é mexerica num lugar, é tangerina no outro, é bergamota no outro. Isso também é uma variação diatópica. E um modo de falar mais interiorano, né? Paia de milho, né? Mió, e por aí vai. Estio. Então, é uma variação diatópica. Só para vocês diferenciarem das outras, a variação diafásica, ela está relacionada à faixa etária. Por exemplo, quem tem vó, bisavó, às vezes a bisa solta lá uma palavra que ninguém mais conhece, né? Um obséquio da vida e outras, né? Às vezes a gente tem lá uma palavra que a excrescência. Outro dia me veio minha sogra com uma excrescência. Isso é uma excrescência. Eu falei, meu Deus do céu, mas por que excrescência? Porque não dá para falar uma palavra mais. Ainda brinquei com ela. Falei, ó, faça-me o favor de quando estiver falando comigo, a gente tem muito intimidade, assim, brinca muito uma com a outra, né? Aí eu digo, ó, quando faça o favor de usar a perspectiva sincrônica da língua. Ela vai para o inferno, você, essa sua gramática normativa. Ela é brava, ela escreveu no livro, ela xinga. Mas, enfim, a questão é mais ou menos assim. A variação de faixa etária, a variação, por exemplo, de jargão profissional, às vezes é uma palavra que você usa em determinado contexto, é jurídica, não é usada, ou então é da área médica, então, ou então é uma palavra muito conotativa da área da literatura. Isso também é considerado variação diafásica. E diastrática está relacionada à questão do preconceito linguístico, é a variação por causa do extrato social, né? Então, muitas vezes, determinadas palavras marcam aquele extrato, por exemplo, a dificuldade do flá, né? Do flanela, flamengo, aí vai para franela, flamengo. Então, essas são consideradas variantes diastrática de extrato social. Bom, então essa daí é diatópica mesmo, está retomando lá, está se referindo, está tentando configurar a fala do interiorano, então, item correto. Na outra, a gente tem assim, com base na leitura atenta do texto, pode-se afirmar que o trabalho rústico dos campos brasileiros é o tema. Não, ele não escreveu um poema para falar da dificuldade do trabalho, né? Ele escreveu um poema metalinguístico para dizer como é que é o tipo de poema, né? Claro que ao dizer que o poema dele tem tais ou
outras características, ele aproveita para fazer uma crítica social, não resta dúvida. Mas, né, o título é O Poeta da Roça. E a dicção do poeta da roça é diferente da dicção do poeta da cidade. E é sobre isso que ele está falando. Não é propriamente sobre o trabalho nos campos. No poema O Eu Lírico, por meio de uma autocrítica explícita, promove uma análise de sua poética com o intuito de evidenciar, sobretudo, sua condição social. Também penso que não, né? Eu acho que, assim, a gente tem, nesse caso, né, ele mostra a subjetividade desses poetas da roça, né? Canto uma saudade que mora em meu peito, né? Quando está recordando a mocidade. Então, a cantiga dele, sim, ela é restrita a um espaço específico, mas, assim, o objetivo dele não é falar exatamente da condição social dele, mas do que o caracteriza como poeta, né? Que tipo de coisa interessa, né? O fato de ele ser um cantor, né? Não um menestrel, mas ele é um cantor da mão grossa, é um cantor do campo, é um poeta da roça, como diz o título. Então, nessa questão 8, certo, certo, errado, errado. Tá bom? 9. Pode-se entender que a expressão pachola, no oitavo verso, foi empregada com o intuito de identificar esse eu lírico, né, como imaturo, ingênuo, esse poeta interiorano tradicional, sentimentalista. Ó, quando a gente volta lá. Cantando pachola à percura de amor. Então, o que que é o pachola? Eu não sei se era uma palavra que vocês conhecessem. Deixa eu ver se o dicionário está aberto e a gente olha agora. Olha o pachola aqui. Olha lá. Indivíduo bom, simples, ingênuo, para quem tudo está bem, bonachão, né? É esse o sentido. Ele está ali à procura de amor. Pode até ser um mulherengo também, mas esse mulherengo não deixa de ser simples, né? Ingênuo. Fala, Diego. Adriana, poderia também ser simplório? Acho que sim, né? Essa pessoa que é simples demais, até um pouco ingênua, simplória, poderia sim. Acho que dava. Obrigado, Adriana. Aí, depois, a próxima pergunta é assim. Nesse verso aí, meu pai, coitadinho, vivia sem cobre. Identifica-se o emprego da figura de linguagem chamada metáfora. Não. Olha lá o que eu disse para vocês. Tem alguma comparação aí? Não tem. Cobre e dinheiro não pertencem ao mesmo campo semântico? Não era a matéria com a qual o dinheiro, a moeda era feita? Então, o que eu tenho aí é o quê? Metonímia, né? E o item está errado. A palavra Adriana, Oi. a primeira é correta? A primeira, Pachola? Achei que sim. Isso. Achei que Bom, sim, imaturo, esse poeta mais sentimentalista, bonachão, até simplório, como disse o Diego. Correta, sim. Aí depois, nesse item 3, a palavra sabença, empregada nesse verso aí, é formada por derivação sufixal e é um exemplo de neologismo. Eu acho essas questões difíceis para responder. Não a parte do sufixo, do prefixo, isso não, isso a gente destrincha. O problema é saber se é neologismo ou se não é. Por exemplo, se cai uma dessa na prova. Ah, como é que eu faço para saber se é derivação sufixal? Fácil. Vem do quê? Vem de saber. Saber, sabença. Então, eu acrescentei um final nela. É derivação sufixal. Agora, não tenho sabença. Ó, pode até ser informal, mas não é neologismo, não. Quer ver?
Ó, soma de muitos conhecimentos, sabedoria, saber, erudição. Ele até dá como informal, tá vendo? Mas está dicionarizado desde o século XIII. Então, não é neologismo mesmo. Mas eu acho um pouco assim, arriscado às vezes, sabe? Outra questão que eu, por exemplo, deixaria em branco, se eu estivesse lá respondendo, é sobre hibridismo. Ah, sei lá se a palavra tem uma metade que é grega, outra que é latina, ou uma que é árabe, a outra que é grega. Como saber isso? A não ser que você tenha dado a sorte de pesquisar um pouco recente, né? Se não for assim, pessoal, é o tipo da questão para deixar em branco. Isso aí é uma outra coisa importante, né? Essa prova aí tem 10 questões, mas vocês vão fazer lá 11, 44 itens. Eu penso que, no máximo, para deixar em branco, 10%, né? São 4 itens, já é muito. Não dá para deixar muito em branco, porque aí as pessoas começam a prova a valer mais do que a de vocês. Agora, por exemplo, né, essa questão, se caísse lá de hibridismo, eu penso que é para deixar em branco. Outra, de regência que você jamais tenha procurado aquele verbo, aquele. Também acho difícil aventurar, né? E uma de interpretação que seja muito trabalhosa, que vá gastar um tempo muito grande, também largaria para lá. Só voltaria se eu tivesse conseguido concluir todo o restante da prova. Às vezes, é um texto imenso, de, sei lá, uma coluna e meia, e um item de interpretação de texto. Sei lá. Eu parto do princípio que a prova, o dia da prova, não é um lugar para você ler texto. Você tem de ir pontualmente na. Você vê, poucas foram as vezes que nós precisamos voltar ao texto para ver se começava dali mesmo, para ver que função tinha, para olhar se determinada percepção, de fato, né, não podia ser corroborada pelo autor. Então, na maioria das vezes, a gente consegue fazer a prova sem precisar ler os textos, tá? Pode parecer uma loucura isso que eu estou dizendo, não é não. Às vezes, dá uma olhadinha na questão para verificar se você precisa mesmo ler o texto, te faz, assim, ganhar um tempo enorme. Uma das principais reclamações em relação à prova de português é o tamanho. É o tanto que você gasta de tempo lendo os textos para responder as questões, voltar e tal, ler com calma, e o tanto que isso te consome o tempo, né? E aí depois você, das duas, uma, ou vai com muito pouco tempo para as outras provas de PI, de inglês, né? Ou você, na verdade, começa pelas outras e não consegue nem terminar de português, porque não dá tempo. A primeira coisa que eu começaria pelo de português, justamente porque são 11 questões, né? E, de fato, elas dão um trabalhinho. Acredito que PI, ou é isso, ou é aquilo, não tem muita elucubração. É teoria. Você conhece a teoria ou você não conhece. Às vezes até dá para inferir alguma coisa de algum pequeno textinho que esteja lá. Mas, em geral, é teoria, que você estudou, que você não estudou. E português não, é leitura, né? Leitura detida da questão e identificação do trecho, mas não necessariamente leitura de fora a fora dos textos todos. No caso, para vocês pensarem. E quando forem estudar, testarem isso para ver se funciona. Às vezes tem gente que fica tão seguro que é melhor ler o texto. Não, volta lá, lê o texto todo, não tem problema. Começa a fazer com tempo para você ir contando como é que você faz, porque aí, de fato, gerar uma insegurança pode ser pior do que o negócio estava antes, né? Então, tem que ver qual é o caso, o seu caso. Bom, no último item da questão 9, a gente tem lá, classifica-se como adjunto adverbial de modo o termo de inverno de estio. Nesse trecho aí, trabalho na roça de inverno e de estio. E aí? É um adjunto adverbial de modo? É um trabalho assim, de inverno e de estio, equivaleria a um assim? Não. Equivale a um tempo, né? Eu trabalho durante o inverno e durante seca.
Durante o período que tem chuva, durante o período que não tem. Não é isso? Então, é uma ideia de tempo, não é de modo. Então, nessa questão, né, a gente tem certo, errado, errado, errado. E aí, na questão 10, é possível afirmar que as palavras grosa, chupana, papel, assinar e fio correspondem na norma culta, respectivamente, aos vocábulos grossa, chupana. Já viram que não, né? A gente precisa de um U aí, chupana, papel, assinar e fio. Mas o que está faltando aí é, de fato, um Uzinho ali para ter ali o chupano. Certo? Item 2. No verso, meu verso só entra no campo da roça e do zeito. O trecho, né, da roça e do zeito é composto por dois adjuntos adnominais coordenados entre si. E aí? Meu verso só entra no campo. Esse campo aí é no âmbito, né, que vai ser especificado. Em que âmbito que o meu verso entra? No âmbito da roça e do eito, do trabalho. No campo da roça, quer dizer, no meio, no espaço da roça e do trabalho, e do eito. Então, o que eu tenho aí são dois adjuntos adnominais ligados, né, pelo e, coordenados entre si pela conjunção aditiva e. O item está correto. Depois, a gente tem que vive ganhando, não, que vive vagando com sua viola. A palavra em destaque, que é o que, classifica-se como pronome relativo e exerce a mesma função sintática que o termo que se refere. Todo ano tem um item exatamente igual a esse. Bom, esse aí a gente precisa voltar, porque como ele está perguntando de pronome relativo, a gente precisa ir lá ver se ele está retomando mesmo alguma coisa antes, né? Aí a gente volta. 7º verso, ele diz. Olha lá. Sou poeta das brenhas, não faço papel de algum menestrel ou errante cantor. Cantor que vive vagando. O qual vive vagando. Sim, ele está retomando cantor. É um pronome relativo. Mas ele disse que é um pronome relativo que tem a mesma função sintática que o termo a que ele se refere. Bom, qual é a função sintática dele como pronome relativo aí nessa frase? Isso aí, como é que funciona? Você precisa pensar assim, ó. Sou poeta das brenhas, não faço o papel, né, de algum menestrel. Então, é o papel de algum menestrel ou de errante cantor. O papel de errante cantor. O papel que um errante cantor faz. Então, esse cantor aí é o núcleo do adjunto adnominal, né? E quando ele é retomado pelo quê? É o cantor vive vagando. Aí ele é sujeito. Então, o antecedente, adjunto adnominal de papel. Papel, né? E o pronome, no verso 7, sujeito do verbo da expressão vive vagando. Certo? Assim sendo, o item errado, né? Um tem função de sujeito, o outro de adjunto adnominal. E, para nós terminarmos, temos lá. O vocábulo coitadinho funciona como uma interjeição, não possuindo, portanto, função sintática. Se for interjeição mesmo, sim, interjeições não têm função sintática. E aí, para que serve uma interjeição? Para indicar um tipo de emoção, um sentimento, né? Meu pai, coitadinho, qual é o sentimento que ele está? De tristeza, de lamento, lamentação, né? Então, sim, eu tenho a interjeição, e para facilitar, vem até seguida de pontos de exclamação, que é o que acontece com as interjeições de um modo geral. Então, item correto.
errado, certo nessa questão. Agora me responda. Estava muito, muito difícil a prova? Agora eu vou querer ouvir um por um, só para facilitar o Ah, negócio. quando eu fiz, eu achei. Pode ser que depois, com as suas aulas, que questões parecidas já vieram, né? Eu entendi melhor. Mas quando eu fui. Mas aí porque você faz as listas a cada 15 dias, né? Pois é. Alternada lá com as redações. Tá, então lá atrás você achou difícil. Tá bom. Fernanda, o que foi que você achou? Você fez a prova? Não, você viajou, né, na ocasião, não foi? Não, essa eu fiz, eu viajei na do ano passado. A E desse aí? ano eu fiz. Achou É a muito mesma difícil? impressão da Verena, porque como nos cursos anteriores a gente vinha se dedicando mais à prática da escrita, e Hum, esse ano que a gente foi, né, pegar mais firme as questões de TPS, eu fiz antes do nosso curso do avançado, do misto, então eu aham. tive essa impressão. Na hora que eu fiz, eu falei, nossa, algumas questões eu achei bem difíceis. Mas acho que já estou ficando calejada com as nossas aulas. E aí, Água imagina, mole, já tenho pedra dura, né? percebido, percebi inclusive já desse momento, né, em que eu fiz a prova para agora, o volume de erros já vem Diminuindo bem. reduzindo. Sim, Entendi. sim. E com a sua E explicação tudo fica mais fácil. Na hora o problema é a gente lembrar de tudo. como diz o Max, né? O canto mavioso da voz, encantado pela sereia. Não, assim, a ideia é essa, né? Explicar e parecer um pouco mais fácil, né? Para depois, quando a gente se deparar com uma situação linguística semelhante, reconhecer e aí, acertar, né? Bom, outra prova de bolsa, se é o que você está perguntando, Diego, é no final de janeiro, início de fevereiro, normalmente. A gente faz a prova uma vez por ano e concede ali na casa das 20 bolsas, sendo do primeiro lugar de 80%. E aí, assim, a diferença, eu acho que do nosso curso, né, para os outros cursos que eu vejo por aí, ou professores particulares, é que, assim, a gente tem bolsa para todos os cursos. Assim, quando vamos imaginar, você faz a prova da próxima prova. Então, ao longo de 2025, se você tirou lá, sei lá, Fernanda, sua bolsa é de. A minha foi de 50%. Então, por exemplo, em todos os cursos que ela se matricular ao longo de 2024, não interessa se é redação, se é misto, se é particular, se é em turma, se é minicurso, não importa. Sempre 50% é o que ela vai pagar e é o que ela vai Ente- ter de bolsa. Entendi, Adriana. Me permito fazer uma pergunta. Eu comecei a estudar há mais ou menos um ano para o CACD. Aham, Então, eu não privilegiei muito, eu sei que é um erro, português. aham. Posso te interromper só um pouquinho? Porque aí eu Claro, encerro a gravação e aí a gente pode seguir no bate-papo, mas aí a gente já fechou a correção com o pessoal. Pera.